fenóis. O que diabos são os fenóis? O fenol, pessoal, é uma classe de compostos orgânicos que compreendem o OH hidroxila, ou hidroxi, né? Ligado especificamente a anéis aromáticos. Isso é muito interessante porque é, digamos assim, a dobradinha, é a dicotomia, né? Aquela relação entre duas coisas, aquela relação dual clássica das provas de química, dobradinha. Eles gostam de colocar uma molécula com OH e perguntar, é fenol ou é álcool? Porque os alunos se confundem muito. Então, afinal, é fenol ou é álcool? Como você vai saber disso? Vamos lá, é bem fácil. Os fenóis, eles possuem, assim como os álcoois, a hidroxila. Então isso digamos assim, um grupamento comum entre os dois. Por isso, vamos dar uma marcadinha aqui. Ó. Vamos pegar a molécula, na identificação vamos marcar. Ambos apresentam hidroxila. Mas para ser uma hidroxila fenólica, obrigatoriamente essa hidroxila precisa estar ligada a um anel aromático. Ou seja, se ela não estiver ligada a um anel aromático, não é fenol. Vamos de novo? Se o OH não estiver ligado a um anel aromático, não é fenol. E anéis aromáticos não são necessariamente hexagonais. Eles podem ser hexagonais, tudo bem, de fato, são os mais comuns. No entanto, eles precisam ter, além do hexágono, algo que é mais característico dos anéis aromáticos. A bolinha, o anel de ressonância, orbitais π, deixando os elétrons deslocalizados. Em outras palavras, para ser aromático, você pode ter heptágonos, hexágonos, octágonos, desde que haja conjugação de ligações π. Não entendeu? Vamos lá. Conjugação de ligações π, basicamente é isso. Ó. É dupla simples, dupla simples, dupla simples. Lembra? Dupla simples, dupla simples, dupla simples. É a alternância de ligações duplas, ou entre ligações duplas e ligações simples. Isso confere anel aromático. Então eu estou sendo enfático e te incomodando justamente porque é comum nas provas eles jogarem pentágonos, hexágonos, heptágonos e perguntarem para o aluno, é fenol? Porque tem um OH. Aí o aluno vai direto, é fenol, tá ligado num anel, é fenol. Tem que ser anel aromático, querido, senão não é fenol. Tudo bem? Então para ser hidroxila fenólica tem que estar ligado num anel aromático. Tá aqui, prontinho, certo? Nomenclatura dos fenóis, eu acho que é horrível de difícil. Barbada. A nomenclatura dos fenóis segue a regra das nomenclaturas de aromáticos. De fato, você vai precisar lembrar do nome de alguns anéis aromáticos, como lá na aula de hidrocarbonetos nós já trabalhamos. O mais comum é o benzeno. Então eu coloquei já ali de prontidão o benzeno para você. Mas, pode ser um anel aromático qualquer. Pode ser um naftaleno, pode ser um fenantreno, pode ser um antraceno. Esqueceu o que é tudo isso? Não tem problema. O professor mostra para você. Vamos lá? Deixa eu mostrar aqui para você rapidamente. Na aulinha ali de aromáticos. Tá aqui, ó. Prontinho. Tá aqui. Aqui estão os aromáticos. Ó, estes são os anéis aromáticos mais populares que existem. Existem vários outros, os benzopirenos, que tem vários anéis, mais que 3, né? Mais do que 3. Entretanto, os mais populares são estes 4. E dentre esses 4, eu comentei com você. O que majoritariamente cai é o benzeno. Entretanto, eventualmente, eles gostam de fazer uma ou que outra pegadinha com naftaleno. Então, estes dois você precisa saber. Benzeno, que é o símbolo de um anel só, o hexágono com a bolinha dentro, para explicar para o leigo, e o naftaleno, que são 2 hexágonos, assim, com as bolinhas dentro. Então, benzeno e naftaleno são os 2 anéis aromáticos mais populares que você vai ter, e por tal motivo, não à toa, você tem que saber, pois vai cair nas provas. Então, feita essa análise, voltemos aqui
para a gente dar nome para essa molécula. Como funciona? Bah, deve ser impossível, professor, uma coisa horrenda. Não, querido. É uma falsa impressão que tu tá tendo. É super fácil. Bom, o grande diferencial aqui dos fenóis é a presença do OH, o OH de hidróxi. Tá vendo? Lembra que eu falei para você da importância de saber o hidróxi e que se chama ele de hidróxi? Pois é. Na nomenclatura, ele vai aparecer como hidróxi. Como ele indica a função orgânica, ou seja, que função é essa, professor? Ué, não tem OH em aromático? Sim, pois então é um fenol. E daí? E daí, querido, que ele vai indicar para você a ordenação dos radicais. Você deve começar a numerar a partir do OH, porque é ele que indica a função prioritária da molécula. E aqui, no caso, é a função fenol. Portanto, lembra que na ordenação das numerações existia uma ordem de prioridade? Numeração começava por função primeiro, depois a dupla, depois a tripla e por último a ramificação. Como aqui tudo é função, as funções sempre vão levar a essa prioridade. Então o carbono 1 sempre tem que ser o carbono que detém o grupo funcional, que é justamente o que caracteriza ou identifica aquela função. Se a minha fala ficou difícil, o grupo funcional que identifica os fenóis é o grupo hidroxi. Vamos explicar para o leigo? OH. Então, o OH ligado no aromático identifica o fenol e é esse carbono que detém a hidroxila fenólica que tem que ser o carbono 1. Professor, eu não gosto de sentido horário, sou um espírito livre, me liberta, me deixa. Eu gosto é de anti-horário. Beleza, querido? Opção tua, que quer que isso signifique, né? Agora, aqui não é assim que você faz a escolha de horário ou anti-horário, não. Você precisa fazer a numeração sempre priorizando os menores números possíveis. Por isso, se eu começar daqui para cá, eu vou ter carbono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Os ramos estariam nos carbonos 5 e 6. Se eu começar na ordem que comecei, no sentido horário, você tem os ramos nos carbonos 2 e 3. E convenhamos, os números 2 e 3 são menores que 5 e 6. Por este motivo, começaremos a numeração no sentido horário. Tudo bem? Dito isso, basta agora você colocar todas as informações que você tem nessa molécula. Achei super difícil, de explicação muito ruim, nada fez sentido. Eu vou me esforçar mais então, vamos lá. Você tem aqui, querido, um carbono. Lembra como é que se chama um carbono? Met. Então você tem um metil. Ali do ladinho, você tem dois carbonos. Lembra como é que se chama dois carbonos? Et. Você tem um etil. Como é que vai ficar o nome dessa molécula então? Você vai escrever na ordem alfabética. Etil. Então, se você é um hábil jogador de stop, você vai se dar super bem aqui nessa parte, né? Etil. Depois vem o H de hidroxi, com acento. Depois vem o M de metil. Ô professor, tu é burro, né? Ui, B! Nunca jogou stop, certo? Que era ruim até no stop. E era mesmo, era terrível. Nunca tive sorte aí no jogo. Então, o que acontece? Tu é burro, tinha que começar com B de benzeno. Querido, vamos fazer assim, primeiro não grita aqui, as pessoas não são surdas. E eu não vou começar com B de benzeno, explico para você por quê. Porque benzeno é a sua cadeia principal, de fato, por ser a cadeia principal, não pode, entende, começar o nome da molécula, e sim, de fato, tem que terminar. Portanto, sempre vai terminar com o nome do anel, independentemente da letra com a qual esse nome comece. Do anel, me refiro, né? Então pode ser um naftaleno, pode ser um antraceno, um fenantreno, não interessa. Vai terminar com o nome do anel. Benzeno. Assim. Tá, professor, e tem mais alguma coisa? Claro, a numeração.
Sempre o 1 para o hidroxi e o 2 para a metila, porque a metila se encontra no carbono de número 2. Tudo bem? Nomenclatura é super fácil. Eu só vou chamar a atenção para uma pegadinha que foi questão da URGS em 2006, você não era nem nascido, 2006 a URGS fez isso. Em 2006, a URGS colocou isso aqui. Eles chamaram, ao invés de hidroxinaftaleno, eles usaram um nome vulgar, que não é muito comum, não, confesso que nem eu sabia, naftol. Entretanto, é muito fácil para a pessoa que lê se dar conta de que se trata de um hidroxinaftaleno, porque ol é o sufixo empregado para hidroxila, fenol, álcool, entende? E o naft, né, obviamente só pode ter origem no naftaleno. Deste modo, a junção desses radicais, desse prefixo naft e do sufixo ol, só podem ter relação direta com hidroxinaftaleno. Então, são as partes mais tácitas da orgânica. Você percebe isso de uma forma implícita, é bem fácil. No entanto, não havia problema porque as duas alternativas por exclusão nas quais você ficaria tinham naftol. O problema não seria isso. Não seria o nome vulgar do hidroxinaftaleno, até porque isso não é tão relevante assim. O que era relevante era o emprego das posições que nós comentamos na aula anterior sobre aromáticos. Alfa e beta, beta e alfa. Se os carbonos forem os de cima ou de baixo, esses quatro aqui, ó, aqui, você vai chamar de posição alfa. Se forem os 4 carbonos laterais, posição beta. Isso só serve para os anéis que são condensados, como por exemplo, naftaleno, antraceno ou fenantreno. Entretanto, vou reiterar, fenantrino e antraceno não caem, querido, é muito difícil ao parecer. O naftaleno é o máximo que eles podem exigir do estudante. Portanto, sinta-se já satisfeito em saber o naftaleno, porque você está muito bem, de fato. E se você souber aqui o alfa e o beta, você está na parte funda da piscina, tu me entende? Tu tá sabendo muito, querido. Então, se o OH está nas laterais, é beta. Se está nas pontas de cima ou de baixo, é alfa. Por exemplo, aqui do lado você tem um beta-hidroxinaftaleno ou beta-naftol. Por quê? Porque o OH se encontra na lateral. Se o OH estivesse em cima, você teria um alfa-hidroxinaftaleno ou alfa-naftol, que não é o caso do exemplo. Tudo bem? Muitas pessoas também nessas aulas perguntam: ô professor, e aquela coisa do para, omp ou o meu, para. Isso pode aparecer aqui também? Sim, em se tratando de benzeno, você segue todas as regras de nomenclatura que o benzeno tem. Deste modo, se o ompio, orto, meta, para, eram aplicáveis ao benzeno, serão aplicáveis aqui também. Veja, vamos pegar essa molécula aqui que, inclusive, é a mais importante dentre os fenóis. Você tem um OH na posição 1 e você tem um CH3 na posição 3. 1 e 3, vamos lá, o meu, para. Né? O meu, não consigo, para. Certo? 1 e 2 é orto, 1 e 3 é meta, 1 e 4, para. Se está nas posições 1 e 3, você pode escrever orto-hidroximetilbenzeno. Não tem problema algum e você está correto. Porque, 1 e 3 é meta-hidroximetilbenzeno. Você está correto. Por quê? Porque o meta é usado justamente para isso. Uma pequena observação que não é tão relevante assim. O nome desta molécula em particular, o nome vulgar, é cresol. Usual. E é desse nomezinho vulgar que vem o mais importante dos fenóis. Vou colocá-lo aqui para você. Ele é um bactericida, germicida. Ele era usado muito antigamente no interior. É perigoso porque ele é corrosivo, ele é ácido. É o meta-hidroximetilbenzeno ou metacresol, que vocês conhecem, obviamente, como creolina. Creolina.
A creolina, pessoal, é um bactericida, germicida, fungicida e homicida, tá? Por quê? Porque se você tomar isso aí, querido, é um perigo, tem que ter muito cuidado. E antigamente, as pessoas, como não tinham muito acesso à informação e também a outros remédios, por acabar com fungos, micro-organismos nos animais, elas usavam em si mesmas. Por exemplo, micoses tópicas, estavam com problema na unha. E uma vez, eu fiz uma licença poética, um menino levantou a mão em aula e disse assim: professor, isso se toma. Eu disse: não, querido, errastes. Se toma olina. Isso sim, a essência de vida mix de ervas, olina. Creolina não. E entramos num debate ferrenho sobre se toma, não se toma, se toma, não se toma. E ele confessou que a família dele, o avô dele, tomava. E também confessou que infelizmente veio a óbito justamente por problemas no estômago. E eu achei estranho e também provável. E aí, indo atrás, eu descobri que algumas pessoas do interior consomem creolina mesmo, em doses bastante, digamos assim, modestas, mas consomem. E é perigoso, pessoal. Eu vou mostrar por quê. Porque você precisa lembrar que os fenóis, eles têm um diferencial. Eles possuem caráter ácido. Você vai ver aqui na química orgânica os caráteres não são coisas tão, como posso lhes dizer, tão comuns assim. Tipo, são poucos os compostos que têm caráter definido e os fenóis pertencem a estes compostos. Fenóis e ácidos apenas são ácidos. Só. O resto é tudo anfótero, neutro e assim por diante. Quando encerrarmos as funções orgânicas, eu vou passar uma tabelinha com essas características para você. Mas já antecipo, fenóis são ácidos. E os álcoois, professor? São anfóteros. E os éteres, professor? Também. Então, o que acontece? Eu vou passar uma tabelinha com toda essa discriminação. Entretanto, se não é fenol que é ácido, ou ácido carboxílico que a gente já vai ver, que também é ácido, é anfótero ou neutro. Deste modo, você não precisa se preocupar com o caráter dos outros, apenas dos caráteres que são definidos, que já são característicos, ou seja, já são indicativos dessas funções, como fenóis que são ácidos e ácidos, que já veremos, que também são ácidos. Então não esqueçam, fenóis são ácidos. Por quê? Vou mostrar a explicação para você. É bem fácil. Os fenóis, quando em meio aquoso, vou colocar aqui para ti assim, eles acabam apresentando, por causa da ressonância dos elétrons π, um efeito mesomérico, como a gente chama na química orgânica. Eu vou explicar para o leigo assim. Os elétrons que ficam girando aqui, somados ao vetor do oxigênio, criam um grande vetor de atração para cá, fazendo com que o elétron do hidrogênio seja arrancado com facilidade aqui. E aí você vai ter o quê? Você vai ter um composto em meio aquoso que vai ionizar o, tá vendo? Hidrogênio. E se ele libera hidrogênio em meio aquoso, segundo Arrhenius, o Svan Arrhenius, ele é um ácido. Então, fenóis têm caráter ácido, por isso que você não deve tomar creolina. Creolina deve ser usada para desinfetar pátio, coleira, um potinho, não um pet e muito menos você. Tudo bem? Entendeu?